queremos cumprimentar a igreja, agora sim, com a paz do Senhor Jesus. De forma especial também saudar os nossos irmãos que estão nos ouvindo, e em especial a nossa irmã, Dona Marisa. Gostaríamos também de, em nome da igreja, oferecer os nossos sentimentos pelo falecimento do seu ente querido no dia de hoje, e dizer que essa igreja, junto com a senhora, sente a sua dor, ora pela sua vida e lhe aguarda para poder lhe abraçar e oferecer a você o nosso amor. Convidamos a igreja a estar agora sim em pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 6. Segunda carta do apóstolo Paulo, verso 4, a partir do verso 6, nós faremos uma leitura um pouco mais prolongada nessa noite, mas que é importante para o nosso entendimento. Está projetado também, eu vou ler na projeção para que juntos possamos ter a mesma compreensão. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Pai querido, pela tua palavra, pedimos que ela possa achar lugar em nossos corações, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Segunda carta de Paulo a Timóteo é tida também como o seu testamento, a sua despedida. É o último escrito, é o último relato do apóstolo dos gentios, direcionado não agora a uma igreja, não agora a um povo, mas direcionado a um amigo, que era Timóteo. Essa carta ela foi escrita num cenário extremamente tenso, conturbado e de certa forma desconfortável para Paulo. Paulo estava cumprindo a sua segunda prisão, e dessa vez não pela mensagem que ele pregava, como foi preso pelos judeus na primeira vez, mas agora ele estava preso de forma injusta, não mais pela mensagem, mas em nome da mensagem. No ano de 64, em julho de 64 depois de Cristo, o imperador Nero, com o desejo de relatar, de tecer um poema romântico, ele sobe até o alto de uma torre em Roma e ele ordena que fosse incendiada uma porção, uma cidade de Roma,
para que, enquanto ele contemplasse aquele incêndio, enquanto ele visse aquela destruição, a alma dele encontrasse inspiração para escrever aquele poema. Porém, a história saiu um pouco do controle do imperador, o incêndio tomou uma proporção inestimável e 7 cidades ao todo foram tomadas pelas chamas e foram totalmente destruídas. Logo, a estratégia de Nero não saiu da forma como ele gostaria, e agora o imperador tinha um severo problema, que era um incêndio que tomou posse de 7 cidades, de grandes povos, sobre o seu domínio, sobre o seu governo, e ele se viu na responsabilidade de dar uma satisfação aos seus liderados, ao seu povo. E Nero então, temendo a crescente do cristianismo e temendo a evolução da palavra de Deus, pois naqueles dias os apóstolos, os discípulos, os membros da igreja estavam pregando de forma totalmente irreverente ao Império Romano, mas cumprindo aquilo que Deus o forneceu, e o evangelho crescia de forma acelerada. E Nero temia uma rebelião do povo, pois ao mesmo tempo que o evangelho crescia de forma acelerada, havia um incêndio, havia uma destruição sobre o seu governo. Então Nero, ele tem uma estratégia. Nero culpou o incêndio de Roma, colocou a culpa daquele incêndio nos ditos cristãos. Nero atribui e fala que foi um ato fanático, fala que foi um ato de um grupo fanático no meio do povo. E o povo então se rebelou contra os cristãos, porque muitos perderam seus queridos, muitos perderam seus bens, suas casas, seus serviços, muitos migravam de uma cidade para outra para trabalhar, para conviver, tinham parentes em outra cidade, e tudo isso se perdeu com o incêndio. E aquela culpa foi atribuída então aos ditos cristãos. Foi aí então que Nero manda prender Paulo e diz que a prisão de Paulo era porque Paulo era o líder desse grupo de fanáticos que havia incendiado Roma. Diz a história que para oprimir os cristãos, oprimir os santos de certa forma, a história diz, e muitos historiadores garantem, que faltou madeira em Roma para construir cruzes, para incendiar os cristãos. Porque o povo queria que os cristãos pagassem por aquilo que estavam sendo acusados. Estavam sendo acusados de ter incendiado Roma, então agora a sentença seria que morreriam também sendo incendiados. E os cristãos eram colocados, enfileirados nas ruas de Roma, em cruzes, colocado pinche e ateado fogo, e iluminando as noites de Roma, e aquilo ali satisfez o povo e satisfez o imperador por um certo período. E Paulo, como líder desse grupo, como pastor daquela igreja, levou então sobre si todas essas acusações. Paulo estava preso por esse motivo. Imagine os irmãos a dor de um pastor numa masmorra, sabendo que as suas ovelhas, que o seu povo estavam sofrendo açoites e incêndios para o lado de fora, e ele nada podia fazer, muito menos o defender. Paulo não estava preso apenas fisicamente, mas psicologicamente naquela situação, porque a igreja estava sendo severamente perseguida. Paulo então lança mão da oração, lança mão dos seus recursos, mas ele foi preso de forma extremamente covarde e rápida, e ele não conseguiu levar os seus pertences. Por isso ele pede a Timóteo que traga os seus livros, que traga os pergaminhos e que traga a sua capa, porque Paulo foi arrancado de dentro de casa e levado para a prisão, sem direito a nenhum tipo de privilégio, inclusive pegar uma capa para poder se aquecer. A igreja vivia um período de perseguição, a igreja vivia um período difícil. Muitos talvez poderiam afirmar que aquele era o fim da era cristã, que aquele era o fim.
A igreja já havia resistido muitas afrontas, o próprio apóstolo Paulo já havia resistido a algumas perseguições, o povo já estava combatendo de certa forma os falsos mestres, o povo já estava conseguindo de certa forma ter a sua identidade, o povo já estava conseguindo rebater as doutrinas heréticas que estavam querendo se introduzir no meio do povo. Então a igreja já havia vencido muitas batalhas. Isso de certa forma fortaleceu, mas também desestruturou o povo. E agora a igreja não enfrentava apenas uma perseguição espiritual, mas enfrentava uma perseguição física. O Coliseu, anos após, vai ser construído e os cristãos seguem então sendo perseguidos, e os irmãos conhecem a história. E é nesse cenário que Paulo vai escrever essa carta a Timóteo. Um cenário de dor, um cenário de aflição, de tensão. Paulo, de poucas certezas que ele tinha na sua vida, ele tinha uma: ele iria morrer, ele iria ser sentenciado à morte. A primeira prisão, ele conseguiu apelar para César, ele conseguiu se defender de certa forma, ele alcançou êxito na sua defesa e ele foi liberto. Mas dessa prisão não, porque o povo queria alguém que pagasse por aquele incêndio. E Paulo então, ele tinha certeza que ele seria morto, sentenciado à morte por causa dessa situação. Por isso que ele inicia dizendo: eu estou pronto para ser oferecido. Era a única certeza que ele tinha, é que ele iria morrer. E o tempo da minha partida está próximo, e era breve. Paulo, ele tinha direito à defesa, e por isso que ele fala que o tempo estava breve, porque assim como nos dias de hoje, no passado ele também tinha um tempo hábil para poder justificar, preparar a sua defesa. E Paulo vai dizer que no dia em que ele chegou para o seu julgamento, não havia ninguém que estivesse com ele, fazendo menção de que não havia um advogado, não havia uma pessoa, não havia alguém ali que pudesse dar forças. Certamente Paulo imaginou, sendo o pregador que era, Paulo já estava no final da sua carreira, ele mesmo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele já estava no final da sua carreira apostólica, ele já tinha plantado todas as igrejas que ele poderia ter plantado. Paulo fez 3 viagens missionárias, grandes viagens missionárias. Paulo operou milagres numa ilha deserta, a ilha de Malta. Paulo era conhecido, Paulo era muito conhecido em muitos povos, e certamente Paulo pensou: bom, independente da circunstância, independente do que está acontecendo, o povo de Deus é um povo valente, e eu tenho certeza que o dia que eu chegar no meu julgamento, pelo menos um povinho vai ter lá, pelo menos um grupinho vai ter lá para me apoiar, ou se não, pelo menos um advogado eles pagaram, porque os advogados naquela época também recebiam. A igreja vai de certa forma se unir, porque eu preguei sobre o amor, eu falei que o amor não abandona, eu falei que o amor é carinhoso, que é caridoso, que o amor suporta todas as coisas. Paulo pregou isso. Paulo esperava certamente receber uma demonstração de amor, e quando Paulo chega lá não havia ninguém, e ele vai deixar claro isso. Ele vai dizer: ninguém esteve comigo. Certamente Paulo se frustrou para ele deixar isso relatado. Certamente aquilo entristeceu esse homem. Mas, meus amados, o que nós queremos tratar nessa noite aqui, nós queremos falar sobre a graça de Deus. E essa graça, meu amado, ela nunca te desampara. E Paulo vai dizer isso logo na sequência. Reparem os irmãos que ele estava tão inconsolável, que ele não aguardou o consolo de Timóteo em resposta à sua carta. Ele mesmo fala e ele mesmo se consola, porque ele vai dizer: e ninguém esteve comigo, mas o Senhor não me desamparou. Meu amado, crente não precisa ficar esperando movimentos religiosos. Crente não precisa ficar esperando que aquela pessoa que você um dia ajudou, que você depositou sua energia, que você depositou sua confiança, talvez aquela pessoa que você imaginou que nunca iria lhe trair, que nunca iria lhe abandonar, essa pessoa talvez possa fazer isso. Paulo, além de todo aquele sentimento de tristeza, angústia, ele tinha que lidar com o sentimento de ingratidão. Talvez seja o sentimento mais dolorido que possa haver no ser humano. É pensar: fiz tanto por tantos, e agora estou acabando a minha carreira, guardando a fé, sozinho. A ingratidão
também era uma das reclamações do apóstolo Paulo, e talvez também possa ser a sua. Existem muitas ovelhas feridas, existem muitos servos e servas de Deus aqui nessa igreja e em tantas outras aí fora, feridos, justificando as suas mazelas, as suas feridas, as suas tristezas, e colocando a culpa em outras pessoas, dizendo: mas eu ajudei a tantos, eu fiz tanto por tantos. Meu irmão, você tem esse direito, porque Paulo também fez, mas não esqueça de se consolar na sequência e dizer: mas o Senhor não me desamparou, porque a graça de Deus, ela não te desampara. Somos sim um povo aflito, somos sim um povo, sofremos injustiça, sofremos sim abandono, sofremos solidão, e nós não estamos isolados e nem reféns disso. Isso vai continuar acontecendo no nosso meio, porque nós somos humanos, e nós somos assim como muitos às vezes são ingratos conosco, nós também já fomos ingratos com muitos também. Mas o servo de Deus, que um dia foi alcançado pela graça irresistível, maravilhosa, incontestável, incomparável de Deus, ele tem uma certeza: o Senhor não me desamparou. Como que Paulo iria fundamentar a sua defesa? Chegar diante de um imperador que o estava sentenciando e o acusando de forma injusta, diante de um congresso, diante de jurados que já estavam comprados, manipulados, diante de um povo que o odiava, porque estava colocando na conta dele o que havia acontecido, e Paulo não tinha ninguém por ele. Talvez o advogado de acusação poderia dizer assim: bom, mas você se diz tão bom, tão meigo, tão amável, tão gentil, aonde estão então os teus seguidores? Paulo segue, e Paulo diz para Timóteo, vai dizer: procura vir ter comigo depressa. Paulo também estava sofrendo com a solidão. Esse homem que fez questão de estar no meio do povo durante toda a sua vida, agora no final dela estava isolado numa masmorra úmida, fria e remota. E ele diz para esse amigo, para essa pessoa a qual ele intitula como filho, certamente era um sentimento de muito amor, certamente era um sentimento de muito carinho, porque ele chamava Timóteo de filho. E ele vai dizer: procura vir ter comigo depressa. Em outras traduções bíblicas ele vai dizer: procura vir ter comigo antes do inverno, porque isso também tinha um significado, porque se Timóteo esperasse o inverno chegar, Timóteo não iria poder navegar, Timóteo não ia conseguir chegar. E Paulo estava dizendo para esse amigo, para esse filho, para essa pessoa que ele amava, ele estava dizendo: eu não quero partir sem antes poder te ver, porque eu me lembro de ti todas as vezes, e além de me sentir só, eu tenho saudades de ti, Timóteo. Olha o drama desse homem. Meus amados, o evangelho, diferente do que muitos estão vendendo aí fora, é sofrimento, é aflição. Aqueles que querem seguir a Cristo e almejam encerrar os seus dias repleto de bens e pessoas e saúde e todas essas coisas, até pode ter isso, e nós não estamos aqui dizendo que Deus não faz isso pelos seus, porque Ele tem poder para fazer, e todas as coisas estão na economia dEle, mas o que nós estamos querendo dizer é que você não pode submeter a sua salvação, a sua vida, a sua carreira como crente sobre essas coisas, onde se Deus não fizer, então eu estou fora. Se eu me sentir só, eu estou fora. Se eu me sentir desamparado, eu estou fora. Se o irmão não me der paz do Senhor, eu estou fora. Se o irmão não me mandar bom dia no WhatsApp, eu estou fora. Se o irmão não me convidar para jantar, eu estou fora. Meu amado, evangelho não é isso. Evangelho é: o irmão vai te desamparar. O irmão vai sim deixar de te convidar, vai sim deixar de te ligar, vai sim deixar de te mandar mensagem, vai sim deixar de te dar paz do Senhor, mas a graça irresistível de Deus nunca te desampara. Nós iniciamos aqui dizendo que Ele era o dono deste lugar. Nós podemos sim, como igreja, falhar uns com os outros, mas o dono deste lugar nunca falhou com os seus. Ele não falhou com Paulo, ele não falhou com os santos daquele dia, ele não falhou comigo e ele não vai falhar com você como ele nunca falhou. Nós precisamos nos despertar. A igreja precisa de um reavivamento nessa última hora, de um entendimento de que o evangelho é um combate. Paulo não fala só de carreira, Paulo fala de combate. Primeiro ele vai dizer: eu combati o bom combate.
Combate é arena de luta. Combate é lugar de guerra. Combate é lugar de batalha. Combate não é um lugar confortável. Ninguém gosta de combate, porque nós queremos conforto. E Paulo vai dizer: eu combati o bom combate. Porque evangelho é isso, meu irmão. Evangelho é todos os dias você está num combate. A palavra de Deus nos garante que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, aguardando uma única oportunidade para nos tragar. E Paulo vai dizer: eu fui livre da boca do leão. Os irmãos já perceberam como essa expressão, ela destoou um pouquinho o que ele vinha escrevendo? Paulo vinha desabafando com Timóteo, relatando o seu acontecimento, e em determinado momento ele faz uso de uma figura de linguagem. É a única figura de linguagem que ele utiliza em toda essa expressão, em toda essa sentença. Ele estava falando de forma idêntica ali, ele estava falando de forma literal. E de repente, no meio daquela escrita literal, ele faz uso de uma figura de linguagem. Ele diz assim: eu fui livre, eu fui guardado da boca do leão. Porque ele tinha esse entendimento que o leão está todos os dias ao derredor, querendo nos tragar. E Paulo estava dizendo: ele não conseguiu, ele não me tragou. Reparem, meus irmãos, esse homem tinha todos os motivos para reclamar: solidão, angústia, desamparo, ingratidão, preso sem ter feito nada, injustamente, sentenciado sem ter culpa. Ele poderia reclamar, mas ele não reclamou. Ele falou que o Senhor não o desamparou, ele falou que ele foi livre da boca do leão. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou vencedor. Servo de Deus é vencedor. Aí você pode pensar: mas Luciano, servo de Deus morre. E Paulo também tinha essa certeza. Ele tinha tanta certeza que ele falou assim: e o Senhor me livrará de toda má obra. Os irmãos vão ver aqui no verso 18, se for possível projetar. Paulo não vai fazer menção de livramento da morte. Ele vai dizer: e o Senhor me livrará de toda má obra. Porque foi por isso que ele lutou a vida inteira. Paulo não queria se corromper com as coisas desse mundo. Paulo não queria se corromper com as más obras. Paulo não queria se envolver com a perversão dos judeus. Paulo não queria nada daquilo. Então ele falou: o Senhor, ainda que eu esteja nessa condição, não esqueça a condição que Paulo estava, nós falamos aqui na introdução, ainda que eu esteja nessa condição aqui, totalmente entendível se ele fosse inclinado a má obra. Olha, confesso aos irmãos que se Paulo falasse um palavrão aqui, era até compreensível, e muitos de nós até iríamos perdoá-lo, né? Porque ele tinha o direito aqui. A situação estava pedindo, mas ele falou não, porque servo de Deus tem um caráter, servo de Deus tem uma identidade. Não importa o que eu estou passando, eu posso estar numa masmorra, abandonado, triste, prestes a morrer, sentenciado, mas o Senhor me livrará de toda má obra. Ele vai dizer: e me levará salvo. Bom, me levará salvo, todos podem pensar que salvo da morte, né? Porque talvez é a salvação que você quer também, é a salvação que um dia eu quis. Muitos de nós viemos para o Evangelho e hoje estamos servindo a Deus, mas quando viemos porque nós não queríamos a morte. Nos falaram de vida eterna. Opa, é o que nós queremos. Porque nós não queremos morrer, o ser humano não quer morrer. O ser humano teme a morte. Mas Paulo vai dizer: ele me levará salvo para o seu reino celestial. Bom, Paulo estava garantindo que ele iria morrer. Mas ele iria morrer. A morte de Paulo não seria uma derrota. A morte de Paulo seria uma vitória, porque a morte dele iria garantir o reino celestial. Paulo tinha essa certeza. Sabe por que crente não tem medo da morte? Crente não tem medo da morte porque crente tem uma certeza. Aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, ainda que estejam mortos, viverão. Paulo tinha essa certeza. Isso gritava no interior dele, e por isso ele fala: ele vai me levar salvo. Paulo já não estava mais pedindo para ficar vivo, e Paulo já não estava mais nem relacionando a salvação com a sua vida terrena, mas Paulo estava relacionando a sua salvação com o reino celeste. Meu irmão, a sua salvação está relacionada com o quê? Nessa noite o Espírito Santo pergunta para mim e para você: a sua salvação está relacionada com o quê? Com esse lugar?
com o seu familiar, com o seu cargo na igreja, com aquilo que esse meio social pode te oferecer? Ou a sua salvação está relacionada ao reino celestial? Porque todas essas coisas anteriores que nós mencionamos aqui podem te frustrar. Mas agora a salvação para o reino celestial, se Deus garantiu ela para você, se você é salvo, se você crê na eficácia do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você vai embora hoje com uma certeza: a minha salvação está relacionada com o reino celestial. É para lá que eu vou. Era isso que Paulo estava dizendo: a quem seja glória para todo sempre. Meus irmãos, o discurso de Paulo contraria totalmente o cenário que ele estava submerso. Ele estava num cenário totalmente deplorável, triste. Um homem que iniciou a sua vida nessa terra sendo rico. Paulo, ele era possuidor de bens, e ele vai deixar claro isso quando ele confirma a sua dupla cidadania, e ele fala que ele havia adquirido a sua dupla cidadania por uma grande quantia de dinheiro. Paulo estudou na principal escola de teologia da época. Não pense os irmãos que não tinham custos, que não tinham mensalidade, que não tinha que pagar para cursar, não tinha. Paulo tinha bens. Paulo tinha um cargo na igreja antes de se encontrar com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Ele era o principal, ele era o líder da seita a qual ele fazia parte. Ele tinha um cargo. Ele era tão importante que ele recebia autorização para matar. Ele, Paulo, tinha essa autorização. Enquanto muitos tinham que ir diante do governador, como quando prenderam Jesus, levaram ele diante de Pilatos, porque não tinha autoridade para matá-lo. Os escribas e fariseus, quando prenderam Jesus, levaram Jesus perante Pilatos, porque não tinham autoridade para matá-lo. E Paulo tinha autoridade para matar. Então ele tinha um cargo de destaque. E de repente esse homem se encontra numa estrada deserta, num dia ensolarado, certamente um dia fadídico para ele, cansativo. Ele se encontra com uma luz, meus irmãos, e ele vai falar uma das expressões bíblicas mais lindas que a história já ouviu. Quando perguntam a Paulo a conversão dele, e ele vai dizer: ia eu em caminho de Damasco, quando uma grande luz do céu se encontrou conosco, e os que estavam comigo, e caí por terra. Ele vai dizer: e os que estavam comigo verdadeiramente viram a luz. Mas aí ele vai falar uma das expressões mais lindas da palavra de Deus: os que estavam comigo viram a luz, mas somente eu ouvi a voz. Paulo ouviu a voz uma vez só, uma única vez. Ele abandonou a sua riqueza, ele abandonou a sua religião, ele abandonou o seu cargo político, ele abandonou o seu cargo religioso, e ele agora passou de perseguidor a perseguido, para viver na pobreza, dependendo de doação das igrejas, dependendo de salário das igrejas, e agora ele está encerrando a sua vida numa masmorra fria, solitário, sem ter sequer uma capa para poder lhe aquecer. E esse homem não tece uma reclamação para o Espírito Santo. Nenhuma. Muito pelo contrário, ele encerra dizendo: a quem seja glória para todo sempre. Amém. Meu amado, só você sabe o dia que você ouviu a voz, e se você ouviu. Se você quer ter certeza se você ouviu a voz não, é só você olhar para trás e ver se aquilo que você era, você continua sendo. Se aquilo que você era, você continua sendo, nós temos a obrigação como igreja de te informar que você nunca ouviu a voz. Você gostou de um ambiente religioso, um ambiente agradável, de uma denominação, das pessoas, e você passou a conviver com os irmãos, fazer amizade, talvez até casou, talvez até namorou, talvez até fez melhores amigos, e você está vivendo. Mas se você continua tendo as mesmas inclinações, se você continua tendo um coração mau, odioso, se você continua sendo o que você era, você nunca ouviu a voz.
Porque quem ouve a voz, como Paulo ouviu a voz no caminho de Damasco, é irresistível. A graça é irresistível. Mesmo que você não queira, se a graça te encontrar, se a voz falar ao seu coração, você muda de vida. Talvez, se perguntarmos para alguns aqui, relutaram bastante para ceder à voz. Talvez alguns aqui a voz teve que falar mais de uma vez. Talvez alguns aqui a voz está batendo no coração hoje. Mas nós estamos aqui para anunciar nessa noite que a graça de Deus, ela é irresistível, mas ela também é paciente. Ela esperou por você até esse culto, meu irmão. Ela vai esperar por você, mas defina a sua vida. Entrega a sua vida. E Luciano, como é que eu preciso entregar a minha vida? O que significa então entregar a minha vida? Significa estar disposto a viver isso aqui. Paulo vai dizer, eu não tenho mais a minha vida como preciosa, antes que eu cumpra a carreira que me foi confiada. Quando ele ouviu a voz, ele esqueceu até que tinha uma carreira anterior. Ele esqueceu de tudo. Sabe o que é conversão, meu irmão? O sentido original da palavra conversão não é você estar andando em uma linha reta e de repente você virar para a direita ou para a esquerda. Isso não é conversão. Eu sei que, até para as nossas leis de trânsito, isso significa conversão. Mas a conversão bíblica é, você estava andando numa direção em linha reta. De repente algo acontece. De repente você ouve a voz. De repente você se encontra com a luz. Você não vira para a direita nem para a esquerda. Você volta. Isso é conversão. Você não olha mais para aquele destino que você estava olhando. Você vira as costas para aquilo que você era. Você vira as costas para aquilo que você vivia. E você passa a caminhar para o outro lado agora, sem olhar para trás. Por isso que o livro do profeta Isaías vai dizer, e uma voz que me impulsiona por detrás de mim a ir adiante, porque a voz está te empurrando para você não olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você volta a viver aquilo que você era. E aí significa que você nunca ouviu a voz. Mas se você se converteu, se você ouviu a voz, você está olhando agora para um novo alvo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, prossigo para o alvo. Eu não olho para trás, eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, eu não olho para baixo, eu olho para o alvo. Meu amado, nada na palavra de Deus está escrito por acaso. Isso é conversão. Quer saber se você se converteu? Pense nisso. Faça uma reflexão da sua vida. Se você, na sua mente, olhar se uma só coisa que você praticava, você continua praticando, você precisa se converter porque você ainda está olhando para trás. Talvez você está no processo de conversão. Eu vou tentar ilustrar aqui. Se eu estou aqui, totalmente virado para esse lado, eu não consigo ver atrás, eu consigo olhar para o lado. Eu não consigo ver o que está atrás de mim. Agora, se eu estiver meio virado, eu ainda consigo olhar para trás. Eu consigo olhar para trás, consigo olhar para frente, eu consigo olhar para o lado. E nos dias de hoje tem muito crente meio virado. Tem muito crente meio convertido. Tem muito crente que diz que converteu, mas não virou totalmente. Tem muito crente que ainda está no meio do caminho. Aí ele está aqui. Aí hora ele olha para trás e opa, vou curtir um pouquinho aqui agora. Aí negócio deu ruim, ou se arrependeu, ou qualquer coisa. Não, agora eu tenho que olhar para cá. Aí ele fica parado, olhando para frente e olhando para trás, porque ele está no meio. E aí o livro de Apocalipse vai dizer, antes fosse frio ou quente, mas como é morno, os irmãos que sabem a expressão, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra de Deus, ela não assegura nem um crente meio convertido. E nós não estamos aqui fazendo julgamento, mas nós temos um compromisso com a verdade. Essa é a verdade. Conversão talvez se você não entendeu aqui, chega na sua casa e vale a pena, tá? Faça essa experiência. Fica de costa para o espelho e tenta se ver. Tenta se enxergar. Você não vai conseguir se ver. Você só vai conseguir olhar para frente. Sabe por quê? Que você olhar para o espelho e você não consegue ver? Porque aquele homem que você iria ver lá no espelho, Jesus Cristo apagou na cruz do Calvário. Ele não existe mais. O sangue de Jesus apagou aquela imagem corrompida, aquela imagem depravada, aquela imagem pecadora. O sangue de Jesus apagou. Por isso que os verdadeiros convertidos, eles só olham para frente. Mas Luciano, não tem espelho na frente? Não, porque você não vai olhar mais para você, você vai olhar para Cristo. Você vai olhar para o alvo. Meu amado, nós precisamos apagar o antigo eu. Nós precisamos deixar o espelho que está atrás para trás. Faça, meu irmão, essa reflexão com você mesmo.
Os irmãos percebam que tudo que nós falamos aqui, nós fundamentamos na palavra de Deus. Não é o Luciano que está dizendo. Isso aqui não é indireta para o irmão A, B ou C, isso aqui é para mim também. Eu também preciso. Confesso aos irmãos que eu estava até fazendo aqui com o espelho que eu tenho aqui no lado aqui, para ver. Eu também preciso, porque eu também preciso de salvação. Meus amados, o Espírito Santo está convocando um povo. Eu não vou nem falar uma igreja para não associar, né? Porque senão daqui a pouco já estão dizendo que... Deixa para lá. O Espírito Santo está convocando um povo, uma nação de servos e servas que não se veem mais no espelho que estava atrás, que o sangue de Jesus apagou aquilo que você era, que estão olhando para o alvo e que estão dispostos a sofrerem a dor do Evangelho. É esse povo que o Espírito Santo está convocando nessa última hora. A paz do Senhor a todos.